Elia, mas agora o que é importante a gente está trazendo aqui, que a gente fala do raspar. Muito foi dito que ele raspou o pé, mas o Veiga só raspa o pé após ser tocado. Por isso que esse lance não é um lance tão simples de avaliar e ele não se compara ao que aconteceu na semifinal do Paulista, como muitos estavam comparando, porque nesse você vê um zagueiro que vai ao encontro do atacante, diferente do que aconteceu no jogo da semifinal do Paulista. Lance polêmico, a CBF depois, como já foi dito, de 24 horas, reconhece o erro. Eu entendo temerária essa tomada de decisão, entendo a importância de reconhecer, entendo a importância da gestão, mas agora suspender a equipe de arbitragem. A gente não suspende o jogador quando faz uma péssima partida, isso não é. A gente não suspende. Mas você tira ele do time, né? Não, mas você não suspende. Ele vai treinar, ele vai se preparar, ele está no elenco e muitas vezes ele é escalado para o jogo. Então eu tenho um pouco de restrição com essa gestão de simplesmente penalizar. Nós estamos na segunda rodada, vale lembrar que essa comissão... Mas o Mano perdeu o emprego na primeira. Não, mas essa comissão tomou posto agora, como você mesmo falou, é uma comitiva com 3 conselheiros, talvez por isso que demoraram tanto para decidir se houve erro ou não. Mas não é um absurdo ter 3 conselheiros, um italiano, outro argentino e outro brasileiro que mora nos Estados Unidos? Não é possível que você advogue esse tipo de situação para a CBF. Não estou advogando e por isso que eu estou dizendo, assim, não foi feito um trabalho prévio com os árbitros, não foi feito trabalho prático com os árbitros, não foi feito trabalho de treinamento na cabine VAR prévio ao campeonato que deveria ter sido feito. Então a gente fala muito. Nas últimas semanas a gente teve a notícia de tudo que é gasto na confederação. Para fins, eu não vou entrar nesse debate. Uma parte desse valor deveria ser destinado à arbitragem. Deveria se mudar a forma de pensar a arbitragem. A arbitragem é um dos carros-chefe da Confederação Brasileira. A gente tem a seleção brasileira, que é o principal carro-chefe, e o segundo carro-chefe é a arbitragem. Se a gente não entender que a arbitragem é peça fundamental no espetáculo, no campeonato, na valorização do nosso campeonato, a gente vai continuar tendo problemas. Sabe por quê, Elia? Puniu-se 4 profissionais, ok? Marcelo de Lima Henrique, o Arleu, por essa jogada dificílima, e eu já estou aí pedindo para os meus seguidores desculpas, então vamos falar assim, após analisar em função do contato, mas para mim é um contato difícil e daria para defender o árbitro, mas eu respeito e concordo com o equívoco. Aí a gente tem a Daiane, que é FIFA, o Rodrigo Sá, VAR, que é FIFA, e o Arleu, que é FIFA. Somos 3 profissionais da elite do futebol nacional. E é raro. Tem que ser penalizado pelo erro. Não, sim. Eu acho que a gente tem que trabalhar com a penalização, com a correção, mas não com afastamento. Não você imagina... O afastamento é uma resposta diante de toda a direita que existiu. Você imagina que o Sport Recife caia por causa de 2 pontos. Ele teria feito 1 ponto no empate e não fez nenhum, e aí o Palmeiras fez 3. Imagine que o Sport Clube do Recife, lá no frigir dos ovos, na 38ª rodada, ele caia por 1 ou 2 pontos. Você acha que o Bruno Arleu vai ficar como santidade nessa história? Você acha que não vai ser lembrado por ter tirado 1 ponto que poderia dar o acesso ou manter o Sport na Série A? É complicada eu não acho, mas a gente está falando de 38 rodadas, da qual a gente está da segunda rodada. A gente não pode dizer que um equívoco como esse vai interferir diretamente na classificação ou não, porque a gente está no início da competição, muita coisa pode acontecer, assim como um jogador que perde um penal ou uma substituição equivocada de um treinador que estava ganhando, cede o empate ou a derrota. Não, são erros também. Nós estamos trazendo situações que acontecem no futebol. E eu não estou aqui, o pessoal fala assim, Ana Paula, você está sendo corporativista à arbitragem. Não, a gente está falando de gestão. O Sport elegeu por unanimidade, assim como o Cruzeiro, o presidente Edinaldo. Esses clubes precisam cobrar do dirigente Edinaldo investimento na arbitragem e não punição do árbitro. Por quê? O membro da comissão de arbitragem, em instância nenhuma, e não deve fazer isso, vá questionar uma escalação, ou um acerto, ou um erro, ou uma conduta de um atleta. Não cabe. Não cabe. O que talvez trabalhe em conjunto. A gente vai ouvir as partes e juntos melhorar o espetáculo. De que forma? Vamos melhorar o diálogo, vamos ter menos conflito, vamos evitar situações. Eu acho que a sua colocação é boa na seguinte questão. Se tem que ter cobrança, tem que ter uma cobrança para cima do Edinaldo, que é o presidente da CBF, em relação a investimento para que o árbitro seja melhor preparado. Mas eu repito, árbitros incompetentes precisam ser penalizados. Outra coisa, você
precisa investir para que eles sejam menos incompetentes, concordo plenamente. Precisa investir para que haja mais competência e menos incompetência. Mas, da mesma maneira que o Mano comete um erro crasso na primeira partida contra o Fortaleza, perde o emprego, o Bruno Arleu já vem cometendo muitos erros, é um árbitro fraco, é um árbitro FIFA, mas é um árbitro fraco, é um árbitro que tem dificuldade. Então, agora ele é um ponto e você trouxe, e eu adoro o debate com você, porque a gente enriquece para quem está em casa. Se a gente está partindo do princípio, hoje, de que o Arleu já é um árbitro que vem tendo problemas de recorrência, por que o Arleu não foi substituído no quadro internacional? Nós não temos árbitros à altura para substituir Arleu? Nós estamos fazendo um trabalho de desenvolvimento, de renovação, de estudo, de cuidado, porque é um ponto que eu trago para quem está em casa. Eu observando as escalações, tá? Tanto da primeira rodada, da segunda rodada e agora da Série B, porque eu estou fazendo a Série B. Curioso ou não, olha aí, a comissão antiga que deixou o cargo continua atuando. Ou como analista de vídeo, ou como analista de jogo. CNM não, mas a comissão continua. A comissão continua, ou como observador VAR. E aí a gente pergunta, como que nós iremos melhorar trabalhando com o mesmo modo operante? Precisamos avançar deixa eu meter meu bedelho nessa história. Vamos lá, eu não achei pênalti e acho que a reação do Veiga entrega muito de que o Veiga também estava convencido de que não era pênalti. Não era, claro. O Veiga cai e não faz menção nenhuma de reclamar, faz até preocupado talvez com um cartão, alguma coisa nesse sentido. Podia tomar um cartão por simulação. Ontem houve uma grita muito grande ali, mas muito grande, entre torcedores de basicamente todos os times contra o Palmeiras. Com a lembrança de que o Palmeiras teve 5 pênaltis marcados nos últimos 6 jogos, para mim 2 desses 5 não aconteceram. O pênalti contra o São Paulo reconhecido pela Federação e o pênalti de ontem reconhecido pela CBF. Até por isso, hoje, a CBF decidiu fazer essa manifestação pública afastando os dois grupos de arbitragem, né? Do jogo do Inter contra o Cruzeiro, do jogo do Sport contra o Palmeiras. Alguns programas atrás, eu trouxe uma série de informações importantes sobre CBF, bastidores, federação e reeleição, né? As mesadas para as federações, os salários para presidente de federação. A revista Piauí fez algo muito além, trazendo uma série de bastidores extremamente importantes. E nessa matéria, que é capa da edição de abril, a revista Piauí conta que o Wilson Luiz CNM, que era o então presidente da comissão de arbitragem, sugeriu à CBF um investimento de 60 milhões de reais para melhorias da arbitragem. A Ana falou que é o segundo ponto mais importante da CBF, eu colocaria terceiro, seleção, competições e depois arbitragem. Mas é algo indiscutível, a arbitragem é muito importante. E 60 milhões para uma empresa como a CBF, que vai faturar 2 bilhões de reais nessa temporada, é nada. Haveria necessidade de um investimento. E na oportunidade o Edinaldo disse ao CNM que era muito dinheiro que ele não faria esse investimento. Quando a gente se depara com uma série de outros investimentos absolutamente irrelevantes e que demonstram o mau uso do dinheiro da CBF, aí é a comprovação de que está tudo errado. E os clubes de futebol, todos que votaram a favor do Edinaldo, certamente devem ter feito uma pressão ainda maior. E a resposta do Edinaldo foi: afastamos todos os árbitros envolvidos. Bom, ao afastamento, de acordo com o erro, eu sempre digo o seguinte: erra, paga pelo erro. Eu erro, pago pelo erro. Quem erra tem que pagar pelo erro. De acordo com o tamanho do erro, é o tamanho da penalização. Tem que ser assim, simples, fácil e objetivo.